E aí a gente tem que entender isso, né, Josias? Por exemplo, isso que o Bolsonaro fala, né? Comemorando as eleições da Europa, falando sobre a vitória da extrema-direita e dando o recado que em outros lugares do mundo isso também vai acontecer. É verdade essa insatisfação do povo, ô Josias? E é a extrema-direita que vai dar essa resposta ao povo? E qual é a dificuldade da esquerda, do centro, em conseguir dar o recado à população? Quando a gente olha essa frase aí do Bolsonaro, todo o establishment. Eu fico imaginando o Bolsonaro falar isso, né? Eu não imagino ele falando isso. Está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. Né? E aí ele faz esse ataque à imprensa, falando que a imprensa prefere a esquerda, esse discurso que vem cada vez mais forte e que vai colando no ouvido das pessoas, né, Josias? Como é que você analisa aí essa fala de Bolsonaro e o que isso é verdade e o que é mentira do que ele está dizendo? Em primeiro lugar, Fabíola, a gente tem que entender por que esse discurso extremista cola no ouvido de algumas pessoas, né? Isso acontece porque, e não acontece só no Brasil, acontece em toda parte, no mundo inteiro, porque a democracia constitucional ela está vivendo momentos de sobressalto. Aí temos ataques a instituições, essa pregação antissistema e um esforço enorme para que a democracia, o sistema constitucional, perca credibilidade. E o remédio contra isso é, é, que a democracia e os democratas mostrem a utilidade do modelo, né? Então é preciso vencer todos os desafios que passam pela inclusão social, pela luta contra a desigualdade, por um aprimoramento da representação política, que hoje está sob intenso questionamento. Então, temos esse cenário de sobressalto do ambiente democrático. E esses ultradireitistas, nem todos eles cultores dos valores democráticos. O Bolsonaro, por exemplo, é um golpista conhecido, está aí agora respondendo por uma tentativa de golpe. Então nós temos que entender qual é o limite da ultradireita ou do conservadorismo aceitável e o que não é aceitável. Não é aceitável um movimento político, seja de que tendência for, e aqui estamos falando da ultradireita, que questione a democracia. Então, o limite é esse, o respeito à democracia. O Bolsonaro pulou esse corguinho, né? Ele ultrapassou esse Rubicão. Então, ele está agora lustrando um prato no qual ele talvez não possa comer em 2026, porque ele está inelegível. Para que o Bolsonaro retornasse ao jogo democrático, o Brasil teria que se ajoelhar, né? E é o que o bolsonarismo está tentando. Mas se você junta as manifestações do Bolsonaro com as postagens dos seus operadores políticos, Fabíola, você entende o que está desejando fazer, tentando fazer o bolsonarismo nesse momento. Tenta se estabelecer uma conexão com o que há de positivo, entre aspas, para a ultradireita fora, com o que eles pretendem que ocorra no Brasil. Então, o Ciro Nogueira, por exemplo, que foi o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, também foi às redes sociais para festejar esse resultado ocorrido no Parlamento Europeu. Então ele põe: a direita está voltando, anotou o Ciro Nogueira. Aí ele menciona a Argentina, o Parlamento Europeu, e faz uma conexão com as eleições municipais no Brasil, agora em 2024, a disputa pela presidência dos Estados Unidos, que se dará em novembro também deste ano, e a presidência do Brasil em 2026. Aí ele retoma uma expressão que ele adotou na eleição de 2022, que é o tic-tac. Tic-tac, como se o relógio estivesse condenando a esquerda mundial e brasileira a uma sentença de banimento da política. Em 2022 não deu certo. O Lula venceu por uma margem pequena, mas venceu. Tamanhas foram as atrocidades cometidas pelo Bolsonaro durante os seus 4 anos de presidência. E agora o Ciro Nogueira exclui o resultado recém-anunciado da eleição presidencial no México. Ali também a direita não prevaleceu. Então, ele pega o que há de positivo para a direita, outra direita no mundo, e tenta fazer crer
que isso vai acontecer também no Brasil agora, nas eleições de 2024, e lá na frente em 2026. Isso é um vir a ser que depende da abertura das urnas, depende da abertura do resultado das urnas. Agora, a direita será, e a ultradireita será tão mais forte no Brasil, Fabiola, se os erros cometidos pelo governo Lula forem suficientes para ressuscitar esse movimento. O eleitor foi suficientemente sábio, o eleitor brasileiro, em 2022, para sonegar ao Bolsonaro um segundo mandato, que seria, hoje nós estaríamos convivendo com uma autocracia comandada por um presidente que, tendo cometido atrocidades no seu primeiro mandato, cometeria atrocidades ainda maiores se referendado pelas urnas, né? Então, depende da esquerda no poder no Brasil, depende do Lula demonstrar esta funcionalidade do regime democrático. O movimento liderado pelo Bolsonaro será menor se o governo Lula for capaz de dar essas respostas que, em algumas partes do mundo, o eleitor não enxerga no poder, na democracia constitucional. Então, esse é o movimento que nós estamos vendo. Há um questionamento à democracia, esse questionamento é como que aproveitado pela ultradireita, que avança em várias partes do mundo, e depende, o avanço será proporcional à capacidade ou à incapacidade da esquerda no poder de dar respostas a essas questões fundamentais, questões que superem de dar resposta a esses desafios. E muita gente comentando aqui no nosso chat, né? Justamente essas suas declarações. Tá aqui o post do Ciro Nogueira que você citou, né? A direita voltando, Argentina, Parlamento Europeu. Aí ele coloca carregando eleições municipais do Brasil, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil em 2026, tic-tac, tic-tac. Como você citou aí, o Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, no X, né? No Twitter.